Alicia Keys era a personificação da perfeição, uma superestrela, um prodígio, uma mulher que o mundo achava que tinha tudo. Mas por trás dos Grammys e do sorriso radiante, havia uma verdade que ela nunca ousou revelar até agora. Enquanto sua carreira decolava, ela lutava contra predadores. Em sua gravadora, escondia um caso proibido e construía uma persona perfeita, que a destruía lentamente por dentro. Em suas próprias palavras, ela passou anos usando uma máscara, uma que quase a destruiu. O que aconteceu com Alicia Keys? A portas fechadas. Continue assistindo, pois você está prestes a ouvir a história comovente que o mundo nunca soube. Alicia Keys nasceu como Alicia Ogello Cook em Language Not Registered for Generation de janeiro de Language Not Registered for Generation em Hell's Kitchen, Manhattan. Seus pais, Teresa Ogello, uma atriz que trabalhava como assistente jurídica e ocasionalmente, e Craig Cook, um comissário de bordo afro-americano, se separaram quando ela tinha apenas 2 anos. A partir desse momento, Alicia foi criada exclusivamente por sua mãe em um apartamento de um cômodo no Manhattan Plaza, um conjunto habitacional, subsidiado, repleto de artistas sonhadores e lutas diárias. Quando tinha 7 anos, sua mãe insistiu para que ela fizesse aulas de piano, na esperança de que a música lhe desse algo estável a que se agarrar em um bairro caótico. Deu certo. Os professores de Alicia a reconheceram imediatamente como um prodígio, uma criança com um instinto natural raro e uma profundidade emocional. A música tornou-se seu refúgio. Ela passava horas ao piano, imersa em Beethoven, Schumann e Mozart, enquanto sua mãe a cercava de jazz soul e música clássica, influências que moldaram seus primeiros gostos musicais. Aos Language Not Registered for Generation anos, Alicia já compunha suas próprias canções, mesclando técnica clássica com R e B e soul de uma forma que lhe era completamente original. Ela frequentou a escola profissional de artes cênicas em Manhattan, onde se formou em música vocal e teatro aos Language Not Registered for Generation anos, sendo a melhor aluna da turma. Por volta dessa mesma época, um empresário a descobriu e conseguiu um contrato para ela com a Columbia Records, tornando-a uma das artistas mais jovens a assinar com uma grande gravadora. Recém-saída do ensino médio, com apenas Language Not Registered for Generation anos, ela se viu com um contrato com uma gravadora e uma carta de aceitação da Universidade Columbia. Mas o que deveria ter sido um sonho rapidamente se transformou em um pesadelo. Por trás do prestigioso contrato com a gravadora, a Columbia Records se tornaria o lugar que quase destruiu seu espírito e quase acabou com sua carreira antes mesmo de começar. Quando Alicia Keys assinou com a Columbia Records com apenas Language Not Registered for Generation anos, M. Language Not Registered for Generation, L. Pensou que tinha entrado direto no seu sonho. A Columbia Records era uma gravadora poderosa, repleta de prestígio, dinheiro e influência. O tipo de lugar que poderia transformar uma adolescente em uma estrela global. Mas a realidade que ela encontrou foi muito mais sombria do que jamais imaginara. Desde o momento em que chegou à gravadora, tentou moldá-la. Os executivos insistiram que ela alisasse o cabelo, usasse vestidos curtos, emagrecesse e se transformasse em mais uma artista pop fabricada, indistinguível das dezenas de jovens artistas femininas que já lotavam a indústria. Eles não entenderam absolutamente nada do que tornava Alicia única, sua autenticidade, sua formação clássica fundida com a alma urbana, sua honestidade emocional crua e sua recusa em se conformar. Mais sufocante do que a pressão da imagem era o processo de composição. A Columbia trouxe equipes de compositores e produtores consagrados, ignorando o material que Alicia havia escrito. Eles a pressionaram a gravar músicas que soavam vazias e desconectadas de sua voz. Mais tarde, ela admitiu que dirigia até o estúdio com um nó no peito, temendo as sessões em que se sentia criativamente silenciada e artisticamente descartada. Anos depois, ela relembraria aqueles dias e compararia sua luta à de Aretha Franklin, dizendo que a Columbia Records havia estragado tudo, não reconhecendo o que tinha bem diante de si. Alicia
lutou contra a gravadora em tudo seu som, sua imagem, seu controle criativo. Ela se recusava a cantar músicas em que não acreditava e se recusava a se tornar a estrela pop polida e fabricada que eles queriam. O conflito se intensificou até que em Language Not Registered for Generation, a Columbia Records a dispensou. Para muitos artistas, esse teria sido o fim. Para Alicia, foi o início de sua liberdade. Durante seus anos difíceis na Columbia, ela construiu silenciosamente relacionamentos com pessoas que realmente entendiam sua arte. Ela trabalhou com produtores como Jermaine Dupri e, mais importante, conectou-se com Clive Davis. O lendário executivo, recentemente afastado da Arista Records, está formando uma nova gravadora, a GJR Records. Davis percebeu imediatamente o que a Columbia havia perdido. Um talento único, que surge uma vez a cada geração, capaz de fundir musicalidade clássica, letras poéticas e profundidade emocional em uma versão de R&B nunca antes ouvida. Em Language Not Registered for Generation, Alicia assinou com a J Records e Clive Davis lhe deu o que lhe fora negado por anos, total liberdade criativa. Ela podia compor suas próprias músicas, moldar seu próprio som e se apresentar ao mundo exatamente como era, não como um produto fabricado. Essa mudança a transformou. Davis disse mais tarde que ela era uma escolha óbvia, uma jovem de rara beleza, talento estonteante e a capacidade de compor cada nota que tocava. Para ele, ela não era apenas promissora. Ela era a jovem artista feminina mais talentosa da indústria. Finalmente livre das restrições da Columbia, Alicia se entregou de corpo e alma ao seu álbum de estreia. Ela compôs canções inspiradas em suas experiências com abandono, sobrevivência, amor e identidade. Ela não lutava mais para ser ouvida. Ela estava se tornando a artista que sempre soube que poderia ser. Em Language Not Registered for Generation, The Union de Language Not Registered for Generation, Alicia Keys lançou seu álbum de estreia, Songs in a Minor, pela J Records, e a indústria musical mudou da noite para o dia. O álbum foi uma revelação, uma pianista de Language Not Registered for Generation anos, com formação clássica, derramando emoção crua em canções sobre amor, desilusão amorosa e saudade com uma atemporalidade que a diferenciava de tudo que tocava nas rádios. O primeiro single, Fallen, tornou-se um clássico instantâneo, chegando ao primeiro lugar na Billboard Hot Language Not Registered for Generation e permanecendo lá por 6 semanas. Com sua melodia, simples, porém inesquecível, ancorada pelo piano de Alicia, e seus vocais pungentes e apaixonados, Fallen capturou a realidade confusa de amar alguém que te machuca e não conseguir ir embora. O videoclipe com Alicia, usando sua icônica trança e tocando um piano Yamaha, apresentou ao mundo sua estética e identidade inconfundíveis. Songs in a Minor estreou em primeiro lugar na Billboard Language Not Registered for Generation, com Language Not Registered for Generation, cópias vendidas na primeira semana. Um feito extraordinário para um artista estreante. O álbum vendeu mais de milhões de cópias em todo o mundo, conquistando certificação de multiplatina e consolidando Alicia Keys como uma das vozes mais marcantes da década. Mas o impacto do álbum foi além dos números. Os críticos elogiaram sua inteligência e profundidade musical, observando como Alicia transitava entre o piano clássico, toques de jazz e R&B contemporâneo com uma autenticidade natural. A Woman's Worth tornou-se um hino de dignidade e autoestima, enquanto sua interpretação de Someday We'll All Be Free demonstrou uma reverência pela história da música aliada à sua própria originalidade. Na 44ª edição do Grammy Awards, em Language Not Registered for Generation, Alicia dominou a noite. Ela ganhou 5 Grammys, incluindo o de melhor canção de artista, revelação do ano por Fallen, e o de melhor álbum de R&B por Songs in a Minor. Com apenas Language Not Registered for Generation anos, ela subiu ao palco, recebendo prêmio após prêmio, validando sua decisão de deixar a Columbia Records e esperar por uma gravadora que respeitasse seu talento artístico. O enorme sucesso de seu álbum de estreia deu a Alicia algo raro, verdadeira liberdade criativa. Seu segundo álbum, The Diary of Alicia Keys,
lançado em dezembro de Language Not Registered for Generation, estreou em primeiro lugar, com Language Not Registered for Generation cópias vendidas na primeira semana. O álbum produziu sucessos como You Don't Know My Name, com sua narrativa cinematográfica, e If I Ain't Got You, uma balada que rapidamente se tornou uma de suas canções mais marcantes. The Diary of Alicia Keys vendeu Language Not Registered for Generation milhões de cópias em todo o mundo e lhe rendeu mais 4 Grammys, provando que sua ascensão meteórica não foi por acaso. Foi o início de uma carreira lendária. Aos Language Not Registered for Generation anos, Alicia Keys já havia vendido mais de Language Not Registered for Generation, milhões de discos, ganhado 9 prêmios Grammy, e se consolidado como uma das artistas mais influentes de sua geração. Em Language Not Registered for Generation, no auge do seu sucesso, Alicia Keys se viu no centro de um escândalo que pegou seus fãs de surpresa e abalou a comunidade do R&B. Rumores começaram a circular sobre um relacionamento com o produtor Swizz Beatz. Rumores que se tornaram ainda mais explosivos pelo fato de Swizz ainda ser casado com a cantora Machanda Terra, com quem tinha um filho pequeno, Cousin Jr., nascido em Language Not Registered for Generation. De fora, Swizz e Mash pareciam um casal poderoso e próspero do hip-hop. Mas a portas fechadas, o casamento deles já estava se deteriorando, e Alicia Keys estava prestes a ser apontada como a responsável pelo seu colapso. Alicia e Swizz se conheciam profissionalmente há anos, trabalharam nos mesmos projetos, compartilharam colaboradores e frequentavam os mesmos círculos da indústria. Mas, em Language Not Registered for Generation, o relacionamento deles deixou de ser estritamente profissional e se tornou pessoal. Até hoje, a cronologia exata é incerta. Diferentes pessoas apresentam versões conflitantes sobre quando o casamento de Swizz realmente terminou e quando o seu romance com Alicia começou. O que ficou claro é que em Language Not Registered for Generation, enquanto Swizz ainda era legalmente casado, ele e Alicia já estavam juntos, publicamente, aparecendo em eventos e sem fazer qualquer esforço para esconder o relacionamento. Para complicar ainda mais as coisas, Swizz teve uma filha, Nicole, com a cantora britânica Jana Sebastian, em Language Not Registered for Generation. Para muitos observadores, isso sugeria que seu casamento com Machanda já estava instável muito antes de Alicia entrar em cena. Em maio de Language Not Registered for Generation, Machanda quebrou o silêncio de forma dramática. Recorrendo ao Twitter, ela expressou publicamente sua devastação e acusou Alicia Keys de ter contribuído para a destruição de seu casamento. Mais tarde, revelou ter visto lançamentos em seu cartão de crédito que coincidiam exatamente com as datas da turnê de Alicia. Foi nesse momento que ela percebeu, para seu choque, que algo estava acontecendo entre elas. Machanda escreveu que Alicia não tinha ideia da dor que havia causado e que o caso havia ferido profundamente tanto ela quanto seu filho pequeno. Sua mensagem viralizou, dominando blogs e sites de fofoca. Pela primeira vez em sua carreira, Alicia enfrentou uma intensa reação negativa do público. Os críticos a chamaram de fraude. Uma mulher que cantava sobre empoderamento e respeito, enquanto, supostamente, ajudava a destruir o lar de outra mulher. Alicia optou por não se pronunciar publicamente. Seu silêncio foi interpretado de duas maneiras. Alguns acreditaram que isso provava culpa, enquanto outros viram como maturidade uma recusa em alimentar o espetáculo. Swizz Beatz a defendeu, insistindo que ele e Machanda já estavam separados quando ele e Alicia começaram a se envolver romanticamente. Ele alegou que a cronologia dos fatos havia sido distorcida pela mídia e que Machanda estava compreensivelmente magoada, mas enganada sobre o papel de Alicia. Mais tarde, Alicia compartilhou sua própria perspectiva. Ela admitiu que, quando conheceu Swizz, anos antes, não se sentiu atraída por ele, achando-o barulhento, extravagante e exagerado. A conexão entre eles, disse ela, evoluiu lentamente e ela acreditava, ou talvez escolheu acreditar, que o casamento dele já havia terminado quando o relacionamento deles começou. Se essa crença era totalmente honesta ou simplesmente conveniente, permanece um assunto de debate desde então. Apesar da reação negativa e do escrutínio público, Alicia Keys
e Swizz Beatz seguiram em frente com seu relacionamento. O divórcio de Swizz com Machand tornou-se oficial em Language Not Registered for Generation e em Language Not Registered for Generation de julho. Daquele ano, ele e Alicia se casaram em uma cerimônia íntima com vista para o mar Mediterrâneo. Alicia já estava visivelmente grávida. Seu primeiro filho havia sido concebido antes do casamento. Em Language Not Registered for Generation, de outubro de Language Not Registered for Generation, ela deu à luz seu filho, Egypt Dahoud Din, nome escolhido em homenagem ao país onde Swizz a pediu em casamento, e também pelo profundo interesse de Alicia pela história e espiritualidade africanas. A família cresceu novamente em dezembro de Language Not Registered for Generation, com a chegada do segundo filho, Genesis Ali Din. Nessa época, Alicia já havia se adaptado completamente ao seu papel em uma família reconstituída. Swizz trouxe 3 filhos de relacionamentos anteriores e Alicia se tornou madrasta de todos eles. Crianças que a chamavam carinhosamente de mãe, usando a palavra árabe para mãe. A casa era grande e complexa, e nada convencional. Mas eles se esforçaram para torná-la funcional. Então algo inesperado aconteceu. Anos após o escândalo, Alicia Swizz e Machanda fizeram as pazes. Em março de Language Not Registered for Generation, os 3 escreveram juntos o livro Blend the Secret to Co-Parenting and Creating a Balanced Family. Mistura o segredo para criar e reconhecer uma família equilibrada. A obra narra a jornada deles, da traição e da mágoa ao perdão-respeito e colaboração genuína. O livro foi elogiado por sua honestidade e maturidade emocional. Logo depois, fotos dos 3 adultos viajando juntos com os filhos vieram à tona, uma demonstração pública de união que poucos teriam imaginado durante o auge da disputa. Mas a harmonia não durou para sempre. Em Language Not Registered for Generation, novos rumores explodiram nas redes sociais alegando que Swizz havia traído Alicia e tido outro filho em segredo. As acusações se espalharam rapidamente, alimentadas pela incômoda ironia. O homem de quem ela fora acusada de roubo agora era acusado de repetir o mesmo comportamento em seu casamento com ela. Tanto Alicia quanto Swizz negaram os rumores. Swizz afirmou que a história era completamente falsa e insistiu em seu compromisso com a esposa e a família. Ainda se debate se as negativas foram totalmente sinceras ou simplesmente uma forma de se protegerem. Mas o escândalo deixou uma coisa clara. Mesmo após Language Not Registered for Generation anos, a sombra de como o relacionamento começou continuou a persegui-los. Em maio de Language Not Registered for Generation, Alicia Keys tomou uma decisão pessoal que inesperadamente desencadeou uma conversa global sobre beleza, autenticidade e as pressões exercidas sobre as mulheres sob os holofotes. Ela anunciou que não usaria mais maquiagem em público. A decisão veio após uma sessão de fotos em que ela mal reconheceu a mulher com maquiagem carregada que a encarava. Em um ensaio, ela admitiu estar exausta. Exausta de se esconder, exausta de tentar parecer perfeita, exausta de mascarar seu verdadeiro eu. Abrir mão da maquiagem, disse ela, era sua maneira de escolher a autoaceitação radical em vez das expectativas externas. Sua primeira grande aparição, sem maquiagem, foi no MTV Video Music Awards de Language Not Registered for Generation, onde apresentou o show com o rosto completamente limpo. Batizada em limites, instruída no pecado, dividida pela diferença sexualidade e cor da pele, ela recitou no palco, reforçando a mensagem por trás de sua escolha. A reação foi imediata e profundamente dividida. Os apoiadores a elogiaram como corajosa e inovadora, chamando-a de inspiração para jovens mulheres pressionadas a se conformarem a ideais de beleza inatingíveis. As redes sociais se encheram de posts com a hashtag #NoMakeup, sem maquiagem, de fãs e celebridades seguindo seu exemplo. Mas a reação negativa foi igualmente feroz. Os críticos argumentaram que era fácil para uma celebridade bonita e rica rejeitar a maquiagem quando ela tinha acesso a produtos de cuidados com a pele e iluminação e recursos de primeira linha
que a maioria das mulheres jamais poderia pagar. Outros destacaram o privilégio de fazer tal declaração sem arriscar sua carreira, algo que mulheres comuns do mercado de trabalho não podiam fazer. Alguns a acusaram de hipocrisia, apontando que ela ainda tinha sobrancelhas bem feitas, pele impecável, mantida por profissionais cabelo arrumado e roupas de grife. Para eles, Alicia não estava rejeitando os padrões de beleza. Ela estava simplesmente redefinindo-os de uma maneira que ainda exigia dinheiro e trabalho. Alicia manteve-se firme. Explicou que a escolha de não usar maquiagem era pessoal e relacionada ao seu relacionamento consigo mesma, não uma condenação às mulheres que gostavam de usar cosméticos. Cuidar da pele, disse ela, não era o mesmo que se esconder atrás da maquiagem. Sua mensagem era sobre amor próprio e bem-estar, e a liberdade de se mostrar como realmente era. Mas a controvérsia revelou algo muito mais profundo, os padrões duplos e insuportáveis que as mulheres, especialmente as famosas, enfrentam. Criticadas por usar muita maquiagem, criticadas por não usar nenhuma. Qualquer escolha que façam se torna um debate, uma declaração política, julgada por milhões. A decisão de Alicia, que pretendia se libertar, acabou expondo o dilema que toda mulher enfrenta. Ao longo de sua carreira, Alicia Keys construiu sua reputação como uma artista socialmente consciente, comprometida com a justiça, a igualdade e com o uso de sua influência para gerar mudanças significativas. Em Language Not Registered for Generation, ela cofundou a Keep a Child Alive, uma organização dedicada a fornecer medicamentos e apoio a crianças e famílias afetadas pelo HIV e pela AIDS na África e na Índia. Por meio de seu evento beneficente anual, Black Ball Alicia usou sua fama global e suas conexões com diversas celebridades para arrecadar milhões de dólares. Ela falou abertamente sobre justiça racial, direitos das mulheres e questões humanitárias, construindo a imagem de uma artista cujas prioridades iam muito além de posições nas paradas musicais e prêmios. Mas essa imagem não ficou isenta de controvérsias. Críticos frequentemente apontavam momentos em que seu ativismo parecia entrar em conflito com suas escolhas. O mais notável foi sua decisão, em março, de Language Not Registered for Generation, de sediar a cúpula Mulheres para Mulheres em Dirá, na Arábia Saudita, durante o Dia Internacional da Mulher. O evento foi apresentado como uma celebração do empoderamento feminino, com apresentações e debates sobre as conquistas das mulheres. No entanto, imediatamente gerou acusações de hipocrisia. A Arábia Saudita, apesar das reformas recentes, ainda mantém leis rígidas de tutela masculina. Só recentemente, permitiu que as mulheres dirigissem e tem sido amplamente criticada por graves violações dos direitos humanos. Muitos ativistas argumentaram que, ao sediar um evento de empoderamento no país, Alicia, sem querer, ajudou a legitimar a imagem do regime, permitindo que as autoridades sauditas usassem sua presença como uma forma de relações públicas de poder brando. Alicia defendeu sua decisão. Ela argumentou que a mudança exige engajamento, não isolamento, e insistiu que as mulheres sauditas merecem visibilidade e incentivo e modelos que as inspirem a continuar lutando por progresso. Mas seus críticos viram a situação de forma diferente. Para eles, aceitar dinheiro saudita e se apresentar em um país onde as mulheres ainda sofrem restrições era contraditório a tudo o que ela afirmava defender. O incidente ressaltou o complexo panorama moral que as celebridades precisam navegar ao interagir com nações autoritárias e levantou uma questão difícil. A presença física gera mudanças ou, inadvertidamente, oferece apoio. Alicia Keys falou abertamente sobre sua saúde mental e sua jornada em busca de um equilíbrio mais saudável entre vida pessoal e profissional, revelando uma versão de si mesma, que o público raramente havia visto. Em uma matéria de capa da revista Fast Company, na edição de verão, a musicista e empresária de Language Not Registered for Generation anos explicou como aprender a se valorizar. Transformou tanto sua vida pessoal quanto sua carreira, desde a gestão de sua marca de cuidados com a pele, Keys Soul Care, até sua longa parceria com a atleta. Agora eu me valorizo, e acho que durante muitos anos não me valorizei, admitiu ela. Alicia explicou que finalmente percebeu que só conseguia ser verdadeiramente produtiva se estivesse bem
algo que nunca priorizou nos primeiros anos de sua carreira. Refletindo sobre o passado, ela descreveu como a busca pela perfeição já governou sua vida, mesmo que isso significasse sacrificar sua saúde emocional. Ela se lembrou de ter alcançado a fama aos Language Not Registered for Generation, anos ainda, sem saber ao certo quem era. Você é um pouco do que sua mãe lhe disse. Você é um pouco do que o mundo lhe disse ela. Sob intenso escrutínio público, ela construiu um muro de proteção ao seu redor. Um muro que fingia não existir. Você pensa que está se protegendo, mas na verdade está se machucando, explicou. Por anos, ela viveu fingindo até conseguir. Mas no momento em que parou de fingir, finalmente se sentiu livre. Alicia atribui à sua mãe a formação de sua compreensão inicial sobre o trabalho árduo. Ao crescer, vendo sua mãe conciliar longas jornadas de trabalho, ela internalizou a ideia de que o esforço incansável era o único caminho para o sucesso. Essa determinação a ajudou a conquistar Language Not Registered for Generation Grammys e vários singles número 1. Mas hoje, a abordagem de Alicia mudou. Como líder e empreendedora, ela está determinada a criar uma cultura mais saudável, onde as equipes não se sintam pressionadas a sacrificar suas vidas pessoais para acompanhar o ritmo. Vinda da indústria musical, ela sabia que era esperado que começasse cedo, terminasse tarde e nunca tivesse folga nos fins de semana, disse ela. Agora, ela trabalha conscientemente para construir um ambiente onde o bem-estar importa tanto quanto os resultados. Seja em reuniões semanais ou em grandes decisões de negócios, ela enfatiza que o sucesso profissional não significa nada se as pessoas e suas famílias não estiverem bem. Alicia também falou com paixão sobre o acesso à saúde mental, chamando o sistema atual de injusto. O fato de o bem-estar mental ser um privilégio é horrível. Ela disse: investimos no físico, mas não investimos no mental. Para ela, defender a saúde mental não é mais opcional. É essencial tanto para si mesma quanto para as comunidades que ela espera apoiar. No ano passado, Alicia se viu no centro de uma tempestade inesperada. Um vídeo estranho surgiu online e viralizou pelos piores motivos. Nele, ela parecia questionar o papel dos DJs, um comentário que enfureceu muitos no mundo da música. O vídeo se espalhou rapidamente, principalmente entre DJs de hip-hop, antes de desaparecer tão repentinamente quanto surgiu. Segundo o All Hip Hop, o vídeo foi originalmente postado em sua conta do Instagram e depois removido após a equipe de Alicia entrar em contato, insistindo que o clipe era falso e criado por inteligência artificial. Algumas pessoas aceitaram a explicação, outras não se convenceram. Nos bastidores, uma história diferente começou a circular. Fontes próximas à situação afirmaram que Alicia havia se envolvido recentemente em um projeto no exterior com o coletivo de música eletrônica Swedish House Mafia. O comentário polêmico disseram: eles não era direcionado aos DJs de hip hop, mas sim à cena EDM, um mundo que depende muito de sets programados e performances baseadas em botões em vez do tradicional turntablismo. O problema, quando o vídeo viralizou nos EUA, pareceu que Alicia estava atacando os DJs como um todo. Os DJs americanos reagiram instantaneamente e com raiva. Muitos acreditaram que estavam sendo desrespeitados. Só mais tarde, ouvindo a alegação de que o vídeo era uma invenção diabólica de inteligência artificial. Mas a cronologia causou estranheza. Tudo se encaixava perfeitamente, levando alguns observadores da indústria a sugerirem discretamente que se tratava apenas de uma má jogada estratégica, e não de inteligência artificial descontrolada. Mesmo assim, a equipe de Alicia manteve sua posição. O vídeo não era real. Para aumentar a confusão, Funkmaster Flex postou o mesmo clipe 1 ou 2 dias depois do All Hip Hop, e a versão dele ainda está online. Hoje, Alicia Keys está mais ocupada do que nunca. E em Language Not Registered for Generation, ela retorna a um dos palcos que ajudaram a redefini-la como um ícone moderno. A ex-técnica do The Voice participou da final ao vivo da 27ª temporada na terça-feira. Language Not Registered for Generation de Maio, marcando um retorno especial a um programa com o qual está ligada há mais de uma década. Sua história com o The Voice remonta à 7ª temporada, quando entrou como conselheira de batalhas do Time Fell. Ela conquistou sua própria cadeira vermelha.
Na 11ª temporada, retornou para a 12ª temporada, que venceu e voltou novamente para a 14ª temporada. Mesmo após se afastar do programa, ela permaneceu uma das favoritas dos fãs, fazendo uma participação especial memorável na 21ª temporada. Mas deixar o programa não significou diminuir o ritmo. Longe disso. Alicia passou os últimos anos mergulhando em novos universos criativos enquanto criava sua família. Um de seus projetos mais ambiciosos chegou a Broadway Hell's Kitchen, um musical inspirado em sua própria experiência como filha de mãe solteira na Nova York dos anos Language Not Registered for Generation. O espetáculo estreou no Public Theater em Language Not Registered for Generation, e no ano seguinte foi transferido para a Broadway. Alicia escreveu todas as músicas, tanto composições originais quanto versões repaginadas de seus maiores sucessos. Dirigido por Michael Graff, com libreto de Christopher Diaz, o musical foi um grande sucesso, recebendo Language Not Registered for Generation indicações ao Tony. A arte também se tornou parte central da vida de Alicia Keys. Ela e seu marido Swizz Beatz reuniram uma impressionante coleção de obras de artistas negros renomados. Com curadoria de Kimberly Grant, a coleção Dean, pertencente ao casal, percorreu museus nos Estados Unidos em Language Not Registered for Generation. Para acompanhar a exposição, o casal lançou um livro de arte intitulado Giants Art from the Dean Collection of Swizz Beatz and Alicia Keys. Alicia também continuou compartilhando sua história pessoal, publicando sua autobiografia More Myself, A Journey in Language Not Registered for Generation. Enquanto isso, a Keys Soul Care, sua marca de cuidados com a pele e estilo de vida, tornou-se um de seus empreendimentos mais significativos. Inspirada por sua própria jornada sem maquiagem, ela lançou a linha em dezembro de Language Not Registered for Generation. Para Alicia, beleza e bem-estar eram ideias inseparáveis. Quando você é fiel a si mesma, sua voz autêntica transborda, disse ela a Forbes. A Keys Soul Care tornou-se sua maneira de promover rituais autoaceitação e produtos que nutrem a pele, a mente e o espírito. Da Broadway às exposições de arte e ao sucesso empresarial, Alicia Keys continua a se reinventar. Sempre criando, sempre evoluindo e sempre guiada pela autenticidade, que mudou sua carreira para sempre.